Bom, para a apresentação do próximo trabalho, por uma nova economia política, notas críticas à teoria neoclássica, ao direito econômico e à política econômica, uma contribuição epistemológica para os preceitos da administração pública no contexto da globalização contemporânea. Eu chamo Geraldo Leopoldo Silva. Pessoal, bom dia. Meu nome é Geraldo Torresilas. Esse trabalho foi feito com Tiago Moraes. Né? Tiago é cientista político, mestre em ciência política e doutorando em psicologia social. Eu sou administrador, mestre em gestão social do trabalho e doutorando também em psicologia social. Ou seja, nós somos bem diversificados, né, Tiago? Estudamos juntos, então a gente acompanha até hoje o nosso trabalho aí. O intuito, quem iniciou esse trabalho foi o Tiago, né? Começou no mês de junho, julho. E nós fizemos, ele começou a fazer um estudo e começamos a discutir por telefone. Eu moro em Brasília, ele mora em Curitiba. Melhor agora? Moro em Curitiba. E nós começamos por telefone, troca e-mail e tal, e foi lançando isso aí, conseguimos fazer. O nosso intuito foi fazer uma crítica ao modelo neoclássico da política econômica adotada no país, e a gente iria até extrapolar um pouquinho no mundo, né? A história começa com a situação da Primeira Grande Guerra, né, quando iniciou a nossa grande desativação da política, e dando um pulo muito grande, a situação hoje que existe na Europa, com a caída do euro, né? Também teve no intervalo a crise econômica gerada no governo Kennedy, de 1963, e até ontem a gente comentava, todo mundo que tentou combater a política econômica dos moldes que existe hoje, sofreram algum tipo de pena. O Kennedy foi uma das mais pesadas que a gente conheceu na década de 60. Né? E hoje a gente vê países como a Grécia, Portugal, a Argentina e o próprio Brasil, a Espanha também, em total decadência. E eles acham que a política ainda continua, é esse que tem que vigorar, a teoria neoclássica tem que ser mantida. A gente vai. No Brasil, por exemplo, é uma política assim, falsa utilizada pelo governo. Veja, nós estamos fazendo crítica, né, a isso aí. E que existe incentivo, desde o governo passado, no consumo. Isso tem sido muito pesado mesmo. O lançamento de carro 1000, não que ninguém tem que ter carro, não. Sim, todo mundo tem que ter o seu direito de ir trabalhar, voltar com conforto, mas é uma maldade que estão fazendo com as pessoas, pegando financiamento em 5, 6, 7, daqui a pouco vai para 15 anos num carro, e a metade deles estão sendo recolhidos pelas financeiras. A globalização também foi uma coisa muito forte que ocorreu nesse estudo que a gente fez aí, né? E muito forte para a rede de banqueiros de nível mundial, né? Isso para ele tornou uma realidade, né? E ao final, por exemplo, essa preocupação que a gente tem tido aí com a massificação dessa teoria, que na verdade a gente julga isso uma falácia, não é, Tiago? Correto. Então, o ministério da teoria econômica neoclássica vê o mundo colocado em xeque. Nós colocamos docentes, porque foi um trabalho em nível universitário, mas por profissionais que atuam na área também. Né? Questionamos a incapacidade das políticas baseadas na ortodoxia econômica, que direciona a fornecer melhores resultados econômicos, equidade e a justiça econômica, é o que a gente quer, que a gente busca isso aí. Está ruim a chegada do som aí? Está chegando bem? Só se eu colar a boca. Só se eu meter a boca. Esse aqui está melhor não. Oi. Júlia. Eu tenho medo de morder, mas vamos lá. Assim, esse artigo sugere, no diapasão de todos os interessados em justiça econômica, como os legisladores, operadores do direito, membros da sociedade civil, devem se balizar por conceitos mais realistas, ou recentes, vamos dizer assim, tá? Advindos da teoria econômica neoclássica. Sugerimos, ao final desse artigo, um balizamento mais recente, mais realista, mais verdadeiro, né? Nos conceitos advindos da teoria econômica neoclássica, pois além de ser extremamente normativa, porque, como nós falamos assim, a nossa preocupação é que os novos profissionais
os universitários, os acadêmicos que estão chegando ao mercado, estão vindo com essas informações que para eles também estão sendo verdadeiras. E para a gente é uma falácia. Né? Um alcance explicativo muito curto e, por vezes, bem frágil a teste empírico mais rigoroso. Ele não funciona dessa maneira. Podem fazer o que tiver, mas não se permite que isso seja feito também. A gente comentou, não vamos citar exemplos aqui, mas alguns profissionais que foram indicados para dirigir o Ministério da Fazenda, Economia, e que foram cortados à noite por dia, porque eram contra esse modelo econômico que o mundo inteiro emprega. Quem mantém a política econômica do país e do mundo são os banqueiros, a gente sabe disso. Entendemos que a teoria econômica neoclássica deve ser revista, atualizada, aliada ao direito econômico. Houve um ajuste mais fácil aí. E as práticas dessa política, com novos desafiantes balizagens que deem maior inteligibilidade às práticas, que levem em conta os ideais de justiça. É só isso que a gente está tentando buscar e mostrar. Tá? O Tiago vai fazer o miolo e eu volto para o encerramento. Bom dia a todos. Bom, eu vou estar aqui explicando alguns conceitos. Primeiramente, a ciência econômica, ela surge de forma nominal em 1776, com o lançamento da obra seminal, por assim dizer, do Adam Smith, A Riqueza das Nações, mas ela passa a influenciar os ditames das políticas econômicas só a partir da primeira década do século XX, e no Brasil essa influência começa em 30 e se consolida em 64 com o governo militar. É importante dizer que a teoria neoclássica ela tem pouco a ver com a escola clássica de economia. Na verdade, ela é uma distorção da economia política inglesa. E, nesse sentido, ela visa, sobretudo, dar uma roupagem científica a processos políticos já em curso. Né? Agora, quanto ao direito econômico, a primeira corrente do direito econômico ela surge no final da Segunda Guerra Mundial, quando, depois do acordo de Bretton Woods, surgem as instituições financeiras multilaterais, né? O Banco Mundial, a Organização de Comércio e o FMI. Nesse caso, o primeiro direito econômico ele era influenciado pelo dirigismo econômico. Né? Entretanto, essa corrente ela se torna desatualizada no final da década de 70, né? Quando pelo desprestígio do dirigismo econômico, né, que se deu com o fim do Tratado de Bretton Woods, pois os Estados Unidos não, na verdade, mentiram, né, para o mundo inteiro, né, não tinham reservas em ouro, nada, né, o general Gowley, né, contestou tudo, né, e com isso a gente entrou na segunda fase da globalização, a globalização descontrolada, né, onde, na década de 80, né, uma intensa agenda de liberalização econômica foi imposta aos países de terceiro mundo, que culminou na dívida, na estagflação e na recessão econômica que se mantém até os dias atuais. Né? Nesse caso, eu vou pôr alguns pontos mais frágeis da teoria neoclássica, né? O primeiro ponto que a teoria põe é que todos os agentes são autointeressados, ou seja, todos visam maximizar o lucro e diminuir o ônus de forma autointeressada e egoísta. Nesse caso, se a sociedade age somente pelo interesse marginal de consumo, o comportamento social seria não só previsível, como também matematicamente calculável. O que, na prática, é um pouco improvável, pois, se assim fosse, não precisava de agência de pesquisa, nem marketing e propaganda também. O segundo ponto que ela coloca é que na teoria neoclássica não há crise econômica. Ou seja, a curva de oferta e demanda ela está sempre em uma posição vertical, o que, na prática, não é verdade. Nesse sentido, todos que estão desempregados porque querem. Nesse caso, a visão do mercado de trabalho é um mercado de trabalho onde todos os agentes escolhem com que trabalhar, quantas horas trabalhar e o quanto
querem ganhar. E, nesse caso, quem não trabalha é que quer maximizar o lazer. Mas lazer, veja bem, lazer na teoria econômica é não fazer nada, não é gastar dinheiro com entretenimento nem nada. Nesse caso, a sociedade, ela encara que a sociedade está sempre em pleno emprego. Nesse caso, qualquer medida exógena do governo causaria inflação, o que também é outra falácia. Agora eu vou citar alguns pontos que a teoria econômica neoclássica desconsidera. Por exemplo, os aspectos históricos. A pesquisa do Cummings e da Jacobsen e também outros, Ana Maria Bianchi, mostram, por exemplo, que os 30 países mais evoluídos do mundo, desde o século XVIII até 2008, aumentaram exponencialmente, de forma constante, os gastos do governo. Nesse caso, o governo sempre foi o propulsor da demanda agregada, que é quem puxa a oferta, e não o contrário, como diz a teoria neoclássica. Porque a teoria neoclássica propõe que toda a oferta é absorvida por uma demanda. Nesse caso, é como se as fábricas todas trabalhassem em ritmo constante e toda a produção de leite, por exemplo, fosse vendida no mesmo dia. E todos os empregados fossem demitidos no mesmo dia e recontratados no dia seguinte. Outro aspecto que a teoria econômica desconsidera são os aspectos culturais, né? A teoria da escolha racional, por exemplo, promulga, né, que todos os atores são autointeressados. Mas isso exclui a realidade, né? Pois, na realidade, somos agentes livres, né, e que muitas vezes assumimos compromissos contrapreferenciais, né? Eu mesmo já emprestei dinheiro, por exemplo, por amizade, para não receber, né? E eu acho que eu não fui o único nessa história, né? E não foi para o Geraldo, como ele está dizendo ali. Outros aspectos, nesse caso, também são desconsiderados, são os aspectos morais, né? Como, por exemplo, a moral no Japão. É impensável pensar a economia japonesa sem os compromissos morais que são estabelecidos entre os agentes, né? Outro aspecto também, aí já é uma crítica moderna, já da neuroeconomia, que é uma área que eu atuo também, da biologia evolutiva, que mostra que os agentes sofreram pela seleção natural e pela seleção sexual influências mentais que influenciam no seu comportamento para muito além do alto interesse econômico, né? Nesse caso também, a teoria econômica ela dá muita inteligibilidade para os aspectos coercitivos, como o tributo, mas não avança em igual medida nos aspectos fiduciários, como a emissão de moeda. Agora eu vou dar um exemplo da política brasileira, né? O foco da política brasileira é o combate à inflação através das altas taxas de juros, né? Isso porque a teoria neoclássica acha que a inflação é sinônimo de liquidez na sociedade, né? Então, quanto mais moeda, é a teoria quantitativa, quanto mais moeda, mais inflação. Mas isso é uma falácia, porque nenhuma família rica vai gastar 600 milhões em feijão, por exemplo. Eles guardam ou aplicam em juros da dívida pública, né? Os altos juros eles inflacionam os ativos financeiros, né? E, não obstante, eles desvalorizam o câmbio, o que coloca o Brasil numa posição desprivilegiada, né, na inserção na globalização. Nesse caso, o Brasil hoje se insere de forma passiva, né? Se desindustrializando, né? Se transformando em um exportador de commodities, né? Há dois momentos distintos quanto à administração da política econômica no Brasil. O primeiro vai de 30 a 80, onde se buscou o pleno emprego, né, e políticas de industrialização, e o segundo, de 80 até os dias atuais, que se concentra na financiarização, e como resultado, estamos tendo cada vez resultados mais negativos na economia, e não nos recuperamos até hoje, desde a década de 80, né, a década perdida, né?
O superávit primário, né, que é a receita, a poupança feita para pagar os juros da dívida pública, uma dívida que não serve para nada, né, comprometem os investimentos sociais, né, o que agrava a tensão no tecido social, né. E, nesse caso, a dívida pública ela cresce num nível explosivo, porque ela é retroalimentável. Porque quando o Banco Central, né, fala, eu estou pondo títulos da dívida pública, ele está dizendo o seguinte: ricos, eu aceito emprestado todo o dinheiro que vocês quiserem emprestar e vou pagar com os devidos juros quando vocês quiserem. Isso não tira a liquidez do mercado, dá mais liquidez do mercado. Nesse caso, a teoria econômica ela desconsidera que, ao pagar os juros, o Banco Central está emitindo moeda, algo que ele é constitucionalmente impedido desde 88. Né? Então, nesse caso, é uma fraude estabelecida como modus operandi, uma fraude inconstitucional, nesse caso. Né? Novamente, o Banco Central não pode financiar, nem diretamente, nem direta, nem indiretamente. Né? Isso entrou como uma fraude também, foi o artigo 167, na Constituição de 88, ele entrou sem passar por ninguém, foi incluído no último dia pelo Nelson Jobim, né? Isso está na pesquisa do Adriano Benayon, da UNB, e depois, né, com o programa de metas da inflação, os gastos da dívida pública foram colocados como prioridade acima dos demais gastos. Né? Nesse caso, os beneficiários quem são? A elite brasileira, né? Que é muito pequena, que são, de acordo com o Márcio Postman, menos de 5 mil famílias, 80%, repito, dos títulos da dívida pública, com o qual o governo gasta mais de 70% do orçamento, em média. Ou seja, mas aí não se sabe se essa elite é nacional ou está de fora. Ainda tentei procurar por muitos anos isso, mas infelizmente o sigilo bancário não permite a gente avançar nesse assunto. Né? Nesse caso, nem a União, nem o Banco Central, nem ninguém tem controle sobre o tamanho da dívida, pois são os acionistas privados que escolhem quanto emprestar ao Banco Central e quanto resgatar, e interferem também no estabelecimento da taxa de juros, no qual nem o presidente da República pode interferir. E, nesse caso, coloco no final, para pagar os títulos da dívida pública, se o governo não tem dinheiro, ele age inconstitucionalmente e emite moeda. Aqui, eu fiz um gráfico que vai de 64 até 2008 sobre a dívida pública. Né? Em 1988, quando aquele inciso, né, 165, que é o atual 172, é inserido na Constituição, o mercado financeiro vê uma oportunidade muito boa, né, e aproveita bem. Olha lá como sobe bem a dívida. Né? Em 90, ali tem duas quedas, né, que são 2 calotes, plano cruzado 1 e 2, e uma terceira queda, que é em 94, que é outro calote, que é o plano real. Mas, de resto, ela cresce em nível explosivo. Bom, eu vou deixar o Geraldo fazer algumas considerações finais, mas antes eu gostaria de parafrasear o Keynes, como fez ontem o Wagner, do CRA do Rio de Janeiro. Né? A frase do Keynes ela vale tanto para 1929, né, quanto para hoje. Né? Ele disse o seguinte: as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, sejam as que estão certas, sejam as que estão erradas, são mais poderosas do que se imagina. No limite, o mundo é governado por elas. Homens livres que se julgam livres de qualquer influência intelectual, ora ou outra, são escravos de algum economista já falecido. Obrigado. Vou passar para o Geraldo. Tudo bem, tá bom. A gente, quando estava fazendo isso, ficou preocupado em dar certas informações e nominar. Né? E o Thiago falou, vamos ter que nominar, e vamos, não vamos, mas eu acho que o povo conhece a verdade, ninguém quer esconder nada. Né? Então, esse foi o nosso intuito aí.
Quando eu citei no início a situação Kennedy nos Estados Unidos, talvez um dos presidentes mais populares, há cerca de 30 anos atrás, ele foi combater a política neoclássica também. Por isso que ele pagou com a morte. Assim. E a família dele, todos os Kennedy, que seriam possíveis candidatos eleitos à presidência também, foram se recuando e saindo aí. Um lado que nós esquecemos de colocar foi a situação do governo Sarney também, em que todo mundo vivia muito bem, entre aspas. Cada dia tinha um valor da moeda. Foi a inflação talvez mais galopante que o nosso país passou, né? E para o povo, a gente tinha uma impressão de que aquilo ali era uma coisa muito saudável. Foi quando, a verdade foi, isso mesmo, nós começamos a frequentar mais supermercados, tiveram mais exportações, muito mais importações também, os mercados começaram a colocar em suas prateleiras produtos de fora e o consumo cada vez aumentando mais. Foi um fato também, né? Então, nas considerações finais aí, esses conceitos que ainda nos preocupam, né, que são passados em nível universitário, eles ficam, se debate muito, se discute, se interage, mas não adianta, não tem resultado, né? Porque o povo, a sociedade, os países, representado talvez pela sua categoria física, né, e não pelo governo, não tem força total para tentar interferir em nenhuma política econômica. Como já disse, o banqueiro define a política tal. A globalização, como o Thiago colocou no início, veio para reforçar muito mais esse valor. Quem manda sou eu, quem quer somos nós, e acabou. Não tem isso aí. Então, esses pressupostos cada vez mais estão sendo mantidos e, às vezes, por vezes, derrubados. Os princípios da economia neoclássica não sobrevivem às testes empíricos mais duros, já foi colocado isso no início, né? E a teoria econômica, o direito à política econômica, deve levar em conta, sim, além da eficácia econômica, a efetividade, né, os ideais de justiça e equidade. O que a gente pede aqui é que isso aqui foi mais uma reflexão assim, em conjunto, que a gente continue, alguém possa dar continuidade nesse trabalho, nesse estudo aí, porque é uma coisa muito séria, porque o mundo está passando, o país, cada um de nós. A gente não sabe onde vai chegar isso aí. Nós comentamos ontem à noite, o cheque especial já virou salário há muito tempo e ninguém sabe disso. Mas há muito tempo já. Entra, está na conta do devedor. É um salário que o banqueiro ofereceu. Eles são bonzinhos. É de vocês isso aqui o crédito. Nunca esteve crédito tão fácil. Eles vivem disso. É essa a nossa intenção. Nós fizemos também um outro artigo, mas foi transformado em banner, né? E na época eu falei, meu Deus do céu, eu não sei fazer banner, nem Thiago também. Aí nós convidamos uma pequena jornalista de um tamanho muito querida, né? Uma polacazinha lá de Curitiba, e ela fez, o nosso banner está ali fora, chama Avenidas Mentais do Prazer Químico Barato. Ali a gente explora a droga, o óxido, o crack, ele está muito interessante ali, tá? Então, encerrando, queria agradecer a presença de vocês aqui, doutor Rui, diretor do Conselho Federal, que está nos prestigiando aqui, tá? Foi o orador foi o criador da oração do administrador, na década de 80, né? Tá? E é isso, nós estamos à disposição aqui. Muito obrigado e o nosso carinhoso abraço a vocês.